Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Bom, agora depois dessa aí ficou até difícil, porque como que eu vou fazer o pai confiar no filho? Não, vamos com calma. Num processo de brainstorming, você não pode pensar na solução antes de definir o problema, senão você não vai definir o problema. Tá. Relaxa, um passo de cada vez, né? Primeiro você põe a segunda, depois você põe a terceira marcha, depois você põe a quarta marcha, depois você põe a quinta marcha. Se na primeira você já está pensando na quinta, você não põe a primeira. Bom dia, empreendedor, bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. A minha pergunta, cara, é assim, ó. Hoje eu trabalhei um tempo com prestação de serviço. Instalação de chuveiro, tomada, essas coisas, marido de aluguel. Que eu trouxe o nome de handyman para ficar um pouquinho mais americanizado, ficar mais bonito. E a minha pergunta é assim, ó, eu consegui fazer de 0 a 2 mil reais, isso só de lucro, né? E a parada é o seguinte, hoje eu não trabalho mais com isso, mas eu queria fazer um curso para lançar pessoas para fazer isso. Tipo, fazer um curso para que as pessoas possam sair do zero, uma pessoa que está desempregada, ela pegar e conseguir fazer algo para ela, sem depender de chefe, de nada, ela fazer o que ela precisa naquele mês. Eu só não sei se isso cabe, porque hoje eu não estou mais trabalhando nisso. Você sabe ensinar? Sim. Ué, você já fez o trabalho? Você já teve resultado uma vez, assim, certo ponto a sua vida? Já tive resultado, só que eu tive que largar devido à logística, até porque a gente teve filho e tal, aquele negócio todo, e a gente não conseguia creche, minha esposa também trabalhava, aí é um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim. Bem, mas parece legítimo, manda ver. É? Era essa a nossa dúvida, eu e meu irmão, a gente tava nessa, pô, será que a gente faz, será que a gente não faz? E a prova, pô, eu também ensinei um cara a instalar ar-condicionado, porque eu também me formei como refrigeração, então é uma parada também que eu queria jogar junto. E aí, tipo, tem a prova de que eu ensinei o cara deu certo, o cara hoje tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, entendeu? Que massa, vai tirar a galera do desemprego, então. Tu acha que dá liga? Dá certo? Aí já é uma outra coisa, como é que eu vou saber, né? Eu digo assim, pelo fato É um mercado muito diferente daquilo que eu atuo, né? Mercado de serviço e tal. Agora, você só vai saber tentando. Não, sim, eu te entendo, só que assim, ó, pelo fato de eu não estar hoje na área, isso interfere em alguma coisa? Isso tu acha que vai fazer muita diferença? Eu acho que não. Você teve uma razão legítima para sair. Você está prometendo uma coisa que você já fez e que você sabe ensinar. Parece razoável. Justo. E isso sempre, então fechou, era isso que eu precisava você saber. Você pode voltar se você assim quiser. Se fizer diferença mesmo, você pode fazer uma decisão de voltar, eventualmente. Isso, essa é a parada só. É um processo longo, a gente está numa fase da vida que a gente deu uma você pode diminuída até no ritmo. ter pessoas trabalhando para você, que é um outro nível disso que você está ensinando, né? Então, cara, a gente também pensou nessa possibilidade de fazer a parada pro digital, não pro presencial que a gente fala ali, né? De ensinar a pessoa aquele trabalho, tipo um curso, assim, ao vivo, sabe? Total. Que massa, parabéns.
Fechou, valeu, Érico, obrigado, tá? Então, Érico, a minha dúvida é o seguinte. Eu passei por um processo de emagrecimento recente, onde eu perdi 35 quilos. E eu acabei conhecendo o meu atual esposo, e ele é da área de educação física, ele é personal trainer, ele tem pós em nutrição, só que eu fiquei pensando em como vender um produto relacionado a emagrecimento, só que mesmo não sendo da área. O que você acha de compartilhar essas experiências, mesmo eu não sendo da área especificamente de nutrição ou educação física, mas compartilhar mesmo os conhecimentos daquilo que eu já passei? Nossa, é uma parada que eu não sei, você tem que checar. É uma parada que eu nunca fiz, não, então você tem que checar legalmente o que você pode fazer, né? Eu acho que deve ter coisas que legalmente você pode, tem coisas que legalmente você não pode. Isso no seu falar. Eu sei que você pode dar algumas dicas de um jeito e dar outras dicas de outro jeito. Por exemplo, eu legalmente não posso receitar remédio, porque eu não tenho uma licença para receitar remédio. Eu legalmente não posso defender, acho que legalmente eu não posso defender alguém sem ser um advogado. Acho. Entendeu? Então, assim, e dentro dessa parada, você tem que estudar o que legalmente você pode. E tem coisas que legalmente eu posso fazer. Eu legalmente posso dar minha opinião. Entendi. Porque então, tem coisas que legalmente você pode fazer, tem coisas que legalmente você não pode fazer. E tem coisas que legalmente você pode fazer desde que o nutricionista assine o seu projeto. Entendi, Érico, porque essa parte assim, de emagrecimento e tudo mais deu um boom, principalmente nas redes sociais, no canal que eu tinha, de compartilhar essas experiências. Então, exatamente. O pessoal acaba vindo por se inspirar. Exatamente, tem coisas que legalmente você pode fazer, por exemplo. Tem coisas que legalmente você pode fazer se você tiver assinatura de um profissional. Por exemplo, eu legalmente posso construir uma casa desde que o arquiteto assine o projeto. Pode ser até meu projeto, tá? Se o arquiteto assinar, tá beleza, ele deu alvará. Então, eu posso fazer um projeto de uma casa, pedir para o arquiteto assinar, o arquiteto vai olhar se a casa tem, né, o que ela tem, né, aquela parada que ela deve ter com a segundo regulamentos, ele assina e pronto. E quando ele assina, ele fala que aquilo é safe, né? E tem uma parada muito massa. Você conhece um cara que chama Rodrigo Polesso? Não. Então tá bom. Ele tem um blog de um dos produtos de emagrecimento que mais venderam, até onde eu sei, no Brasil. Quiçá foi o que mais vendeu. Mas como eu não sou uma pessoa... E o Rodrigo Polesso, quando começou, ele tem um blog que chama Emagrecer de Vez. E tem um podcast, anota aí, tá anotando? Sim, pode. Podcast muito bom que chama Tribo Forte. Eu não sei se o Polesso agora é nutricionista, mas definitivamente nos primeiros muitos anos da vida dele, ele vendeu muito produto de emagrecimento sem ser nutricionista. E fez de uma forma legal. Isso é, ele falou o que ele podia falar, não falou o que não podia falar. Existem coisas que você pode falar, existem coisas que você não pode falar. Não, o diabo está nos detalhes. Então, eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Isso só tem que fazer da forma certa. Do mesmo jeito que eu falei, se eu quero construir uma casa, tem um jeito certo de construir, tem um jeito certo de construir. Né? Eu preciso ter os alvarás, aquela parada toda. E só não acho que é uma verdade nem para um lado nem para o outro. A gente que não é nutricionista não pode falar de emagrecimento. Tem coisas que pode falar, tem coisas que não pode falar. Então, porque eu tava com esse receio. Mas assim, o Rodrigo fez, então mesmo Rodrigo, eu tava com esse receio, né, de investir nisso, mesmo não sendo da área, mas eu passei por essa experiência, eu passei por muita coisa, eu testei, então acho que eu tenho coisas legais que eu posso compartilhar com as pessoas nesse sentido. Exatamente. E aí o que você vai fazer? Você vai pesquisar o Rodrigo Polesso e vai ver como é que ele fez, o que ele fez. E aí você vai ver as nuances de como você navegar nesse processo de uma maneira íntegra, né? Isso é muito bom, integridade 100%. Beleza, Érico, era isso. Valeu, obrigada. Agora, toma só cuidado com uma coisa. Peru, sabe o peru? O animal? Sim, entendi. Tá.
ele não vota. Se ele tivesse que votar, né, se ele tivesse direito de voto, ele não votaria no Natal. Na festa do Natal. Se ele pudesse vetar a festa do Natal, ele vetaria. A gente fala que Peru não vota no Natal. Você entende isso? Por que ele não vota no Natal? Ele não votaria no Natal porque ele estaria prejudicado. Ele morre, né? Ele morre, sim. Então, se você perguntar isso para um nutricionista, o que naturalmente o nutricionista vai falar? No meu caso... Na maioria das vezes, se você sair perguntando para um nutricionista na rua, eu posso dar dica de emagrecimento? O que o nutricionista vai naturalmente falar? Sim, não, ele vai falar que realmente não, porque eu não sou uma profissional da área. Exatamente, né? Porque o nutricionista, porque Peru não vota no Natal. Se eu perguntar para o Peru, o que você acha do Natal, o que o Peru vai falar? Ele não vai, obviamente, ele vai contra isso, ele não vai... Porque ele está enviesado. Ele está enviesado. Então não basta você perguntar só para um nutricionista, porque Peru não vota no Natal. É que nem eu perguntar para o Peru se você quer que o Natal aconteça. Não, o Peru fala assim, não, o Natal é ruim, você não pode fazer o Natal, porque o Peru morre no Natal. Então você não pode perguntar, não estou falando que você não deve perguntar para o nutricionista, deve também, mas você tem que saber que ele está enviesado, a sobrevivência dele está em jogo. Então o que você tem que fazer? Você tem que perguntar para outras pessoas que não... Eu tenho que perguntar para outras pessoas, tipo para o Papai Noel, tem que perguntar para os meninos, tem que perguntar para a família também o que elas acham do Natal. E aí você vai tirar as conclusões. Tá começando a entender? Sim. É outra pessoa que você vai perguntar, vai ser um advogado. Qual que é o problema do advogado? Para o advogado é que talvez ele não vai falar especificamente como uma pessoa que consumiria o meu produto, né? Cara, ele só vai me dar joga na defesa na maioria das vezes. Então ele vai tentar proteger a defesa. Então ele é ultra conservador na defesa, que tende a ser. O advogado é zagueiro, na maioria das vezes, tá? O objetivo do advogado é não deixar o problema acontecer. E não a todos os advogados, alguns advogados, tá? Mas é um padrão. Então, o advogado, o objetivo não é crescer a sua empresa ou criar um negócio. O advogado não é empreender. O advogado é jogar na defesa. Então, ele tende a ser muito conservador nas respostas dele. Então, você vai ter que fazer a sua pesquisa por você mesmo. Então, se alguém falar o seguinte... não pode, você vai falar assim, me fala a lei. E aí vai lá e lê a lei. Não simplesmente dê assim, seja uma pessoa curiosa e investigativa. Entendi. Faz sentido? Sim, faz sentido. Então um ponto é realmente pesquisar e interpretar isso, na verdade, fazer uma pesquisa geral de várias formas, em vários lugares, né, tendo esse respaldo pela lei. Mas também seguindo um pouco aquilo que eu tenho dentro de mim para compartilhar. Seria basicamente isso. Exatamente, para você ter o seu pensamento crítico sozinho. Se alguém falar que não pode, você fala por quê? Você vai lá na lei e lê a lei. Porque às vezes o cara fala que não pode, é uma interpretação de Peru que não tá votando no Natal. Porque Peru não vota pro Natal. Você vai culpar o Peru por votar no Natal? Não vai. Ele não vota no Natal porque ele tá com medo de morrer. Olá, a gente já fez um semente em dezembro, conseguimos vender 8. Como o nosso foco é para vestibular, a gente vai fazer um outro lançamento agora em janeiro, dia 30. E a gente tem 2 perguntas. A primeira é, o nosso público é adolescente. Adolescente tem adultos também, que é voltado para o vestibular de medicina. Só como a maioria tem até 24 anos e são estudantes, geralmente eles não têm trabalho. Então a renda vem dos pais. Então muitas vezes a gente consegue convencer o candidato que o nosso produto é bom, que nós já temos alguns testemunhos. E só que nós na hora do aluno convencer o pai a comprar o produto, a gente percebe que tem uma certa resistência. Então a nossa dúvida qual que é? Como que se tem alguma forma de atingir diretamente o pai do aluno, o responsável, que é quem vai fazer a compra? É difícil, né? Mas vamos lá.
vamos partir do pressuposto. Primeiro você fez um semente só e fez 8 vendas, certo? Isso. E você falou que o seu próximo lançamento é dia 30. Dia 30, segunda, terça, quarta, quinta. É uma quinta-feira. Uma quinta-feira. Isso me indica que você vai fazer um outro semente. Sim, vai ser um outro semente. E você tá meio que contrariando o que eu falei para fazer, né? Você devia ter feito um pouco, sim. Interno. Deveria ser um interno já. Deveria ser um interno. Deveria ser um interno. Um interno já. O nosso interno está planejado. Eu te peguei no pulo, né? Para abril. E por que você não foi pro interno? Assim, nada de errado. Eu tô só... Você decidiu fazer um outro semente, por quê? É porque a gente ainda tinha... Como é o mês de férias, eu inventando desculpa aqui, mas tudo bem. Não, só chicando. Todo mundo tem suas razões. Sim, como é o mês de férias, nós temos 2 filhas. Então, no mês de férias, elas são de férias também. Uhum. Então, a gente não consegue dar a devida atenção para o lançamento e para elas também. Mesmo que quem cuida delas somos nós mesmos e tal. Tá tudo então, bem. Já em abril, que seria o nosso interno, vai ser um mês que elas já estarão na escola, a gente vai poder voltar com força total. E também porque a gente está com um problema com o nosso e-mail, com o nosso e-mail automático. A gente percebe que ele não está entregando para todo mundo. Então a gente já... Certo. Mas assim, se ele não está entregando para todo mundo, vai dar problema nos dois lados, né? No sim, vai dar problema nos dois lados. A gente até já está fazendo contato. Qual a idade das suas filhas? Ela tem 8 anos, que é a Maria, e a Isabela tem 5. Entendi. Bom, você tá ligado, né? Outra coisa que eu falo você vai lançar em janeiro, fevereiro, março, aí você vai fazer um outro em abril. Parece muito tarde também, mas tem a ver com a escola delas? Não, o de abril não. O de abril é pra gente já conseguir deixar tudo redondinho aí, tanto já trocar a ferramenta de e-mail, já trocar o nosso site também. Então, que dia de abril você vai lançar o segundo? A gente não definiu a data ainda, vai ser uma terça-feira, mas provavelmente meados de abril. Então tá bom. A gente queria, o ideal seria que fosse no início, mas no início a gente corre aquele risco lá do problema, do cartão de crédito. Total. Inclusive no de dezembro também que a gente fez. Algumas pessoas, que gostaria de comprar, mas meu cartão não virou ainda. Total. Então por isso que o de janeiro a gente já está jogando para Então vamos à sua pergunta, tá? Como convencer os pais? Primeiro que você vai ter que fazer uma venda dupla e toda venda você nunca converte 100%. Não existe, acho que não existe máquina perfeita nem venda perfeita. Você não converte 100%. Até aí você entende, né? Ou não? Certo. Entendo. Tá, beleza. Mas você quer melhorar, né? Você quer empoderar Isso, quer melhorar. Então tá bom. Como é que você faz uma venda? Você pensa em aspiração, né? Aspiração é provavelmente passar no vestibular, correto? Correto. Então tá bom. E aí, quando você joga... O pai quer que o filho passe no vestibular. Não tem pai que não queira. Até aí a gente tem um consenso que todo pai quer que o filho passe no vestibular, certo? Correto. Então tá bom. Então a aspiração não tem problema. Eles estão alinhados na aspiração. Porque assim, às vezes o filho aspira uma coisa, mas o pai nem tanto. O filho aspira ter um carro, o pai nem tanto. Ou o filho aspira ir para o exterior, o pai nem tanto. Mas nesse caso a aspiração é certa. Então você está ganhando. E agora você vai ter que mapear o que para o pai de assinar embaixo, né? De passar o cartão, de assinar embaixo. E isso tem um nome, esse evento que para os pais de assinar. Você lembra qual que é o nome? Eu só estou falando isso só para a gente caminhar junto. O que será que, de acordo com o vocabulário da fórmula, assim, o que é que para uma pessoa de fazer uma compra? Que prioridade. Na verdade, a gente dá um nome diferente. Prioridade é uma delas, né? Mas tem uma outra. O preço? Também não. Em termos mais genéricos, né? Se a gente for dar tipo assim, carro é um veículo. Então, veículo é uma maneira genérica de descrever carro, né? Existem vários veículos. Tem moto, tem carro, tem barco, tem avião. Então, de uma maneira mais genérica de escrever isso que você está me falando, chama-se objeção. Objeção. Então, tá bom. Então, primeiro você tem que desconstruir essa máquina complexa, que é a máquina do convencimento, a máquina da persuasão, em duas coisas, aspiração e objeção. Bom, você sabe que ele aspira.
Então essa aí você não precisa lidar. Graças ao bom pai, você tem que lidar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mapear, porque o pai, quando o filho chega, blá, 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 ele fala que não por uma objeção, uma ou mais objeções. Entendeu? Certo. E ó, Entendi. Preço e tempo são objeções fundamentais que todo mundo tem o tempo inteiro. Mas esse pai, preço nunca é uma tão objeção assim, porque esse pai joga... todo mundo que faz seu curso é da escola pública? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Se ele está aspirando a medicina, as chances são que ele fez um investimento. Então o preço, ele investe. Ele prova que ele investe. E não investe barato. A escola particular não é barata. No meu tempo, além da escola particular, existiam os cursinhos. O cara que faz medicina geralmente faz um também. Geralmente, porque ele sabe que a concorrência é complicada. E eu estou falando isso da minha época de 20 anos atrás, tá? O pessoal de medicina, eles tinham que estudar mais do que um cara da engenharia. Pelo menos na minha época. Eu imagino que ainda pode ser que seja... Continua assim, beleza. A concorrência é bem maior. Show. Então o que acontece? Preço não é uma objeção real, porque ele já fez o investimento. Existem outras objeções. Então o que você vai fazer com... Você faz isso com a sua esposa, eu imagino, né? Porque você falou que você... Isso, professora e minha esposa. Fechou. Então você vai sentar num quadro branco ou num quadro negro, vai comprar duas... Opa, tá quadro aí? branco. Tô aqui. Vai sentar na frente da sua esposa, na frente de um quadro branco, vai comprar um pacote de post-it e vai começar a escrever todas as objeções. Se você pudesse tirar com um passo de mágica da cabeça do pai, você tiraria. E você vai fazer um brainstorm, você vai colocar tudo. Vamos começar só pra gente entrar aqui? A primeira uma é preço, e a gente sabe que é universal. O que mais? Outra que geralmente eles já pagam um cursinho para o filho ou para a filha fazer. Já estou gastando um cursinho, já estou gastando dinheiro com você, já estou pagando, já devia ser o suficiente. Sim. O que mais? Outra, eu acho que é um pouco de receio também, porque o aluno já está fazendo o cursinho, será que ele vai dar conta de conseguir fazer um outro preparatório? Uau, você manja do assunto. Olha, eu não sei se você vai ter tempo ou vai dar conta de acrescentar mais isso na sua linha de coisas para fazer. O que mais? Exatamente. Um outro motivo pelo que o pai não paga para o filho. Isso é um brainstorming, não precisa acertar aqui, tá? Isso não é um vestibular. Porque ele acha também que ele paga um ótimo cursinho e geralmente o pai não nos conhece. Quem nos conhece é o filho. Então, geralmente o cursinho que ele paga já é bem mais conhecido. Vamos dizer, o pai confia mais no cursinho do que na gente. O pai tem mais confiança no cursinho, não tem confiança de vocês. O que mais? Porque com certeza o cursinho é mais conhecido do que a gente. O que mais? Foram 3, com certeza tem mais. Tem mais. Posso jogar uma? Assim, sem estar no seu mercado. Faz mais de 20 anos que eu fiz meu vestibular. O pai não confia no filho. O pai não confia no filho. Se ele confiasse cegamente no filho, cegamente. Sim. Tá. O pai não confia que o filho pode estar sendo enganado, pode estar caindo num. O pai ainda não confia no filho. Sim, você pensa bem, se você confiasse cegamente no filho, e o filho chega para você, pai, quanto custa o seu curso? 2.497. 2.497. Pai, preciso de 2.500 para passar. Eu acho que isso vai ser a diferença, confia em mim. Ele não confia. Ainda. Para fazer a decisão. Tem gente na minha empresa que se chegar para mim, Érico, preciso de tanto, para fazer tanto, eu nem pergunto para quê. Eu confio tanto nessa pessoa, na produção de resultado, né? E tem gente que eu ainda não tenho essa maturidade de confiança.
Certo. O pai ainda não confia cegamente, meu filho. O que mais? Bom, agora depois dessa aí ficou até difícil, porque como que eu vou fazer o pai confiar no filho? Não, não, vamos com calma. Opa, nossa senhora. É Rony, né? Isso, Rony. Nossa, não vale fazer isso não, porque a gente tem que fazer, não vale fazer isso. Num processo de brainstorming, você não pode pensar na solução antes de definir o problema, senão você não vai definir o problema. Tá. Relaxa, um passo de cada vez. Né? Primeiro você põe a segunda, depois você põe a terceira marcha, depois você põe a quarta marcha, depois você põe a quinta marcha. Sim. Se na primeira Certo. você já está pensando na quinta, você não põe a primeira. Você fica, entendeu? Então vamos com calma. O que mais? Talvez se nós aumentássemos a garantia também. Não, aí você está pensando em solução. Solução. Tá. De novo você está botando a segunda. Eu não estou botando a segunda, estou botando a primeira. Primeira definição do problema. Tá. O pai não acredita que vai dar certo. O pai não acredita que nós vamos conseguir fazer o que nós estamos prometendo. Ele não acredita que vai funcionar. E se não funcionar? Não, tem duas que são... Não sei se funciona. Né, é um nível. E eu até acho que funciona, mas não sei se funciona para o meu filho. Sim. Né? O que mais? Porque o pai não compra. Desculpa. Já paga muita coisa, não sabe se o filho consegue, o tempo do filho, o preço mais ou menos. Tá. A gente tem algumas para trabalhar. Eu tenho certeza que quando você entrevistar pais... tem uma que o pai, geralmente no meu mercado tem, um gosta, mas o outro não gosta. Então pode ser que, eu vou colocar algumas mais fortes e uma mais fracas. O pai até acha que é bom, mas a mãe não quer. Sim. Uma coisa, entendeu? São menos fortes. O que mais? Então assim, objeções você vai sentar quando você pergunta, se você rodar uma pesquisa no seu lançamento de semente para aqueles crianças cujos pais não deixaram e perguntar por quê, 90% vai falar que é preço. Mas por que eles vão falar que é preço? Porque quando o pai não confia no filho, é melhor falar, isso tá caro ou filho, eu não confio em você? É mais fácil estar caro. Entendeu? Quando você tem o preço, ele é uma justificativa muito, muito aceita. Então, nem sempre todo mundo vai falar exatamente o que é brutalmente honesto, porque eles querem preservar a relação daquelas pessoas que eles estão falando. Inclusive você, às vezes a pessoa fala que é o preço, mas não era o preço. Se você parar para pensar, né? Porque o cara já paga muito caro. Então assim, eu sei que tudo vai direcionar para o preço, mas o preço é quase que um falso positivo. Tá? Porque diplomaticamente é mais fácil falar que tá caro, é mais fácil falar que não tem um tempo. Tem outras coisas. E às vezes é o preço mesmo. Às vezes o cara não tem capacidade de logística. E eu acho que menos de 3% das pessoas que falam preço é o preço. Porque quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. O filho ir fazer vestibular, ele já gastou muito mais, ele vai gastar muito mais em outras coisas, né? Então tá bom. Aí esse é o primeiro passo. Você vai pegar e vai distinguir essas objeções, vai botar num quadro branco, um quadro negro com post-its. E aí depois que você esvaziar a sua cabeça, você não precisa dar solução. Se no meio desse brainstorm você começar a dar solução, se policia, não é hora de dar solução. É hora de você arrumar problema mesmo. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai priorizar, de acordo com o que você acha, com a sua intuição, todas as objeções são plausíveis e como é, aí você vai priorizar quais são as que mais fortes, a mais fortes. Depois você pode perguntar para a sua audiência,
Qual dessas objeções você acha que... Por que você acha que seu pai não... Eu não sei se você usa grupo de Telegram ou não, pode usar o Google Forms, Sim. mas você pode listar as objeções, faz assim, numere essas objeções em ordem. Não, qual dessas objeções fez com que o seu pai não comprasse o curso? Qual dessas objeções foi mais forte? E você vai enumerar essas objeções, pode até perguntar para sua audiência. Ou faria com que seu pai não comprasse o curso também, né? Eu faria a objeção, aí você passa a perguntar a objeção que a pessoa acha que o pai tem. Não a objeção que o pai tem, né? Porque quando ela foi lá e pediu para o pai comprar, aí o pai exerceu essa objeção. Ele falou, filho, não, já paga o cursinho, pelo amor de Deus. Estuda mais. Então tá bom. Aí você vai priorizar, beleza? Beleza. Aí depois você vai trabalhar na resolução de cada uma delas. Então vamos lá. Escolhe uma aí pra gente trabalhar junto, só pra você entender. Pra gente trabalhar junto. Uma bem difícil. Uma bem difícil não. Uma que você acha que vale a pena resolver agora. Só pra gente procurar fazer o processo inteiro. Porque você sabe que eu tenho esse mesmo problema? Porque às vezes o cara assiste a fórmula, né, o meu maratona 6 em 7, ele chega em casa super excitado, vai contar para a esposa que vai investir R$7.000 num curso de marketing digital, ela manda ele dormir na casinha do cachorro. Então eu tenho que ensinar ele, e quando eu falo ele para ela, às vezes é o contrário, a mulher assistiu o curso e assistiu a maratona 6 em 7, quer pagar R$7.000 pela fórmula de lançamento, e chega em casa, vai contar pro marido, mulher, você tá maluca? Você perdeu o senso comum? Que é isso? Esse cara é um charlatão. Aí vem, pra mim começa assim, ó. Entendeu? Pra mim o papo é diferente. Pra mim, esse cara é um picareta. Começa no Érico. O Érico, na briga de... Então, eu não falo mãe e pai, né? Pai, o meu cliente não joga, mas eu tenho. Começa assim, esse Érico é um picareta. Esse Érico tá te passando a perna, é um golpista. Aí vem outras pessoas e falam assim, não, isso é pirâmide. Aí outras pessoas... Então assim, eu passo por tudo isso. Do mesmo jeito. E de um nível menor que o seu, porque no final das contas, se a mulher quiser comprar, ela compra, porque ela, né, a minha avatar tem cartão de crédito, ela passa o cartão. Se o homem quiser comprar briga, ele compra também. Tem cara que compra escondido, entendeu? O seu caso não dá. O seu caso realmente não tem essa compra escondida, o poder de compra realmente não existe. Mas de certo modo, o que eu quero dizer é que eu passo por isso. E muitas dessas 1.600 pessoas aqui vão passar por isso. E o jeito que você vai fazer, você define o problema, você define a solução, depois você ensina o seu avatar a persuadir aquela pessoa com o vocabulário de persuasão que você está dando. Isso vai ser perfeito? Não, porque você está fazendo isso por proxy, né? Você está usando alguém para fazer, mas é bem efetivo na minha. Eu ensino a mulher a convencer o marido. E algumas convencem, outras não. Mas o telefone tem fio, não vai perder alguma coisa no caminho. Claro, sempre perde. Mas eu ensino. Então esse vai ser o seu trabalho. Então, vamos escolher uma dessas objeções aqui para trabalhar junto. Tá. A que seria mais forte seria que o pai não confia no filho e não quer falar pro filho que não confia nele. Total. Então, tá bom. E aí, como é que você resolve essa? Se o pai não confia no filho, em que o pai confia? Em que o pai confia? Então, vamos lá. Pensa comigo, o pai confia nele próprio. Ele confia nele próprio, mas ele confia em outras coisas. Pensa bem, ele toma decisões. E quando eu falo não confia no filho, não quer dizer que é uma parada macabra. Não, sim, pai é pai, ele tem que, desde tempo tá criando filho. Ele acha que o filho não tá tomando a decisão correta, na verdade. Eu acho que o filho não tem a maturidade correta para tomar essa decisão. Enfim. Sim. Então, se o pai não confia no filho, em que o pai confia? Pensa comigo, você é pai. Daqui a pouco seus filhos vão chegar para você com uma proposta que é meio maluca para você. Em que você vai confiar? Eu acho que eu confiaria, então, se ele... Resultados. Se, por exemplo, o meu coleguinha fez e deu certo. Total. E então, mostrar. O seu pai vai confiar em... O pai, se ele não confia no filho, ele vai confiar em fatos e resultados. Então, isso é um brainstorming. Eu nunca crio copy do dia para noite, é difícil para mim, mas eu estou no processo de brainstorming com você.
Eu penso no pai. Ok. Olha, pode ser que seu pai não confie em você ainda para tomar essa decisão. Afinal, ele é pai. E se ele não fizer, não o demonize. Não, isso é normal. Pai é muito disso. Ele está, no final das contas, tentando se proteger você e proteger a família. Então, não adianta falar para ele confia em mim. Mas tem uma coisa que seu pai confia. Eu sou pai. E são fatos. Então, na hora de você falar com seu pai, não adianta só falar. Não adianta só falar confia em mim. Mostre os fatos para ele. Por isso eu criei esse book aqui de resultados que o meu negócio teve. Tá, certo. Então vamos lá. A gente vai entrar mais a fundo nessa objeção. Porque é o seguinte. Quando você está matando uma objeção e você mostra um fato para o pai, vamos supor que você mostra um e-book de 100 testemunhos, ou 10 testemunhos, ou 2 testemunhos de pessoas que passaram com o seu negócio. Aí o que vai acontecer? Adivinha. Alguns pais vão falar, que legal, pensei que não tinha, mas esses testemunhos são muito bons mesmo. Só que alguns outros pais vão falar o quê? Alguns não vão acreditar, alguns vão falar que não porque deu certo com aquelas pessoas que são os testemunhos, dará certo com o filho também. Exatamente. Então o que você vai entender? Que uma vez que você começa a resolver uma objeção, vai abrir uma caixinha de Pandora. Vai abrir um e se... E você tem que prever essa caixinha de Pandora. A caixinha, desculpa, mas travou depois da caixinha de Pandora. Vai abrir uma caixinha de Pandora. Isso é um problema, vai abrir uma série de outros problemas que estavam encobertos. Mas isso é bom. Ok. E aí ele vai falar coisa do tipo, entendi, mas o cursinho que você tá também tem muitos testemunhos. Eu tô só abrindo uma das vertentes que ele vai falar. O cursinho que você tem, realmente tem testemunho também. Esse testemunho tem em algum lugar. Como é que você responde essa? A resposta para essa, eu acho que seria mais ou menos a nossa promessa. Exatamente. Você entra no que você é diferente do cursinho. Sim. Então deixa eu te explicar, pai. Você tem razão. Cursinhos têm isso. Mas deixa eu te explicar por que isso que eu estou falando é diferente. Deixa eu te explicar. Olha, aí você vai explicar um ponto que é diferente da sua promessa, que tem alguma parada que é diferente da sua parada, senão, né? E aí, quando você explicar isso, o pai vai levantar uma outra objeção, não vai? Vai. E por aí vai. Quando você faz um vídeo de vendas, é isso que você está fazendo. Você está fazendo isso pro filho. Mas vai chegar numa hora do seu vídeo de vendas que você vai ter que ensinar. Uma objeção vai ser, na hora do seu vídeo de vendas, na hora do seu CPLs, uma objeção assim, mas o meu pai não aceita isso. E eu falo assim, olha, se o seu pai não aceita isso, agora eu vou te dar uma aula de como você aumenta a probabilidade que seu pai aceite. Você vai falar assim, seu pai não aceita por causa disso, 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 disso. E aí você vai passar dando uma aula de persuasão pro seu aluno. Na pior das hipóteses, você vai fazer um bem imenso para ele, porque ele vai aprender uma habilidade, ou vai começar a ser introduzido numa habilidade que vai ser útil pro resto da vida dele. Certo. E não existe limite de tempo para tal. Pode ficar tranquilo. Então, você vai fazendo isso. E quando você faz isso, você aumenta a probabilidade disso não acontecer. Certo. Então, uma venda em dois é uma venda em... Tem que fazer 2 vendas, né? Uma pro aluno e uma pro pai. E um outro jeito que você fala assim, ó, se seu pai não quiser, se for difícil convencer o seu pai, mostra esse vídeo aqui pro seu pai. Aí você coloca um vídeo seu falando com o pai. Olha, fulano, meu nome é tal, sou professor tal, na verdade é professora, né, sua esposa. Você grava mas quem vai estar falando? Você pode gravar um vídeo pro pai. Olha,
meu nome é tal, fulano é tal. E se você está vendo esse vídeo, as chances são que seu filho está interessado nesse negócio para passar no curso de medicina. E nos próximos poucos minutos eu vou te explicar por que você deve considerar investir nisso para o seu filho. Se depois desse vídeo você achar que isso não é um bom investimento, eu vou te respeitar. Mas a diferença do seu filho passar ou não, no que eu creio, a diferença do seu filho passar ou não em medicina é a diferença de você assistir e fazer esse investimento. E como o seu filho passar em medicina é uma coisa já muito importante para você, e como eu e o seu filho acreditamos que esse curso pode ser a diferença, eu não acho que você necessariamente precisa comprar, não. Mas pelo menos merece você assistir. Porque a dor de não ter um filho passar, justamente porque você não investiu um poucos minutos para ouvir o que ele tem a dizer, a responsabilidade disso é muito grande. E você, como pai, vai ser responsável por isso. Não sei se você vai falar nesse tom com ele. Você vai falar um pouco mais amigável, menos agressivo, mais assertivo. Então você fala assim, então tá bom, vamos comigo aqui. Agora eu vou te explicar por quê. Aí você fala pra ele. E aí você grava um vídeo pro menino mostrar pro pai. Se nada funcionar, mostra esse vídeo do meu recado pra ele. E aí você escreve uma cópia pro pai. E aí você não tá mais falando com o filho, você tá falando com o pai. As objeções dos filhos são diferentes das dos pais. Algumas são iguais, outras são diferentes. E, enfim. E aí você escreve a cópia. E assim é o que eu faria. Tá. Ajudou? Bastante. Só esse final aí já valeu. Depois que eu assisti detalhes. Então, um grande abraço e bora fazer essa galera passar em medicina. Vai passar sim. Com a nossa ajuda, se Deus quiser.